O que são as cotas raciais? As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua obrigatoriedade é mais notada no setor público, como no ingresso nas universidades, concursos públicos e também nos bancos. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo social em detrimento de outros, os oprimidos perante a sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes, que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Há, em alguns lugares, cotas diferenciadas para pessoas pardas. Para que usufruam das cotas, as pessoas devem assinar um termo em que se autodeclaram negras, indígenas ou pardas, que então será a garantia documental do uso dessa política afirmativa. Por que as cotas raciais existem? Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles, o filósofo grego, criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetividade e igualdade. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e principalmente o da educação e das oportunidades. Negros representam 53,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo maioria, estão numa minoria de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da parda têm ensino superior. Entre os brancos, o número é 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. Conforme dados de 2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em se tratando da mulher negra, seu salário equivale a 35% ao de um homem branco, segundo dados do PNAD 2014. O quadro da desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades. Essa questão, porém, está historicamente relacionada à escravidão. No Brasil, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, foi a primeira instituição pública de ensino a adotar um sistema de ações afirmativas, em 2003. A primeira instituição pública federal a adotar um sistema de cotas foi a Universidade de Brasília, UNB, em 2004. A partir de 2007, a elaboração de um programa de expansão e investimento nas universidades e institutos federais, chamado REUNE, ampliou o debate sobre as cotas raciais por meio dos conselhos universitários. A proposta de implementar cotas para estudantes de escolas públicas com subcotas para negros, pardos e indígenas foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que votou por unanimidade pela constitucionalidade das ações afirmativas. Assim, foi sancionada em 2012 a Lei 12.711, chamada de Lei de Cotas, que regulamenta o sistema de cotas em universidades e institutos federais de ensino. A Lei 12.711 de 2012 e a Lei 12.990 de 2014 são específicas sobre cotas que incluem a temática racial. A primeira refere-se ao acesso às universidades públicas federais e a outra aos concursos públicos no âmbito federal. A Lei de Cotas é um instrumento que foi criado pelo governo federal para contemplar os estudantes de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas e pessoas com deficiência para auxiliar o ingresso desses indivíduos no ensino superior. A referida lei decreta que todas as instituições federais de ensino superior devem reservar, no mínimo, 50% das vagas de cada curso técnico e de graduação aos estudantes de escolas públicas. No caso
caso dos cursos técnicos, tem que ter estudado todo o ensino fundamental na rede pública. Para os cursos superiores, o ensino médio. Dentro desta porcentagem, metade das vagas deve ser destinada aos estudantes de famílias com renda mensal igual ou menor que um salário mínimo e meio per capita, ou seja, para cada indivíduo. Em cada faixa de renda, entre os candidatos cotistas, são separadas vagas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência, proporcionalmente ao censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no estado da instituição. Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros havia frequentado uma universidade, segundo o censo. As políticas públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino, principalmente superior, começaram a ser reivindicados, então, pelo movimento negro. Em 2011, saltou para 11,9%, ou seja, houve um aumento de quase 1000%. Em 2014, 30,9% das vagas dos institutos federais e 22,4% nas universidades foi destinada a pretos, pardos e indígenas, 1/3 e 1/4 do total de vagas, respectivamente. O avanço é notório e a luta contínua. Vamos falar sobre heteroidentificação. Ao analisar a composição da palavra, percebemos que o prefixo hétero, de origem grega, vem da etimologia héteros, que quer dizer outro. Assim, a heteroidentificação diz respeito a uma identificação feita por outro, ou seja, é a interpretação social de outro sobre a identificação étnico-racial de um sujeito. É um processo complementar à autodeclaração. Seu principal objetivo é cumprir a lei, efetivando a política afirmativa e suprimindo tentativas de fraudes. Um professor de História do IFP, de 31 anos, nos expôs que teve em sua carreira profissional 2 experiências diretas com a política de cotas. No primeiro momento, enquanto candidato, este atribui a sua aprovação no concurso do IFP ao sistema de cotas, que teria possibilitado ao mesmo uma melhor colocação na classificação final. Em uma segunda oportunidade, como avaliador de banca de heteroidentificação, tendo sido convidado a compor as bancas nos classificatórios do IFP 2021.1 e 2022.2, ambos de forma remota. Sobre o processo de heteroidentificação, o professor informa que, somada a essa declaração, temos o seu caráter exclusivamente fenótipo em avaliação, como fator de confirmação dessa autodeclaração, sendo resguardado o amplo direito de defesa do candidato que eventualmente não concordar com o parecer da comissão de avaliação. Assim, em instituições do país inteiro, foram e são criadas comissões de heteroidentificação para análise principalmente das características fenótipas de etnia e raça, como a cor da pele, a textura do cabelo, entre outros. A importância da política de cotas para o país é incontestável. Após 10 anos de sua implantação, temos um número maior de pessoas oriundas de grupos sociais étnico-raciais tendo acesso à universidade pública e a colocações profissionais de destaque, algo negado por tantos anos. Em 2022, está prevista uma revisão na lei, o que tende a gerar discussões em torno da mesma. Ao ser questionado sobre a revisão prevista para este ano, o professor de História informa que a sua continuidade é fator fundamental na busca da equidade, ao ataque ao racismo, porque promove a diversificação, além de refletir a luta de diferentes povos por melhores condições de vida. Assim, é importante a manutenção da luta a favor das cotas, como canta Bia Ferreira. Cota não é esmola, e sim uma restituição a nações escravizadas, a culturas assassinadas. Existe sim a necessidade de revisão pela manutenção e para que esta lei seja ainda mais inclusiva.